Isso é fé. Crente anda é pela fé. O cristão anda é pela fé. Vou falar. Se Deus colocar no meu coração aqui, eu vou falar para você, porque quando Deus fala conosco é porque Deus quer nos corrigir, nos consertar, para estarmos bem diante do Senhor, para fazermos o melhor para Ele. Essas mulheres não acharam impedimento, elas sabiam da pedra, elas não chegaram, nossa, tem uma pedra, e agora? Não, elas sabiam da dificuldade, sabiam do problema, mas mesmo assim foram. Eu não sei como, eu não sei o que vai acontecer, mas lá na hora, a gente vai ver. Eu sei que tem uma pedra, e tem guardas também. Quantas vezes nós colocamos empecilho para fazer a obra de Deus? Não é? Quantos empecilhos nós colocamos? Ah, tem que ser para a igreja. Ah, não vou nada. Vou coisa nenhuma. Vou chegar na hora do culto. Empecilho. Ah, eu converso com o irmão ali que é líder de um departamento. Ele fala que é uma tribulação, uma luta. Eu não quero liderar coisa nenhuma, não. Olha a dificuldade, olha a pedra. Ah, tem tantos problemas, tanta dificuldade. Eu não quero mexer com isso aí não, porque tem problema. Olha a pedra. E onde está o Deus que você serve? Onde estão as suas mãos de serviço, de trabalho para o Senhor? Quando você coloca a mão no arado, meu querido, vou falar para você, vai ter problema, vai ter levante, vai ter dificuldade, vai ter um monte de complicação, mas nunca vai faltar a provisão de Deus sobre a sua vida. Nunca vai faltar a mão de Deus sobre a sua vida. Nunca vai faltar a resposta de Deus para você, mesmo no choro, mesmo na dor, mas o Senhor vai estar com você. E o cristão, ele anda rompendo em fé, é de fé em fé, porque a Bíblia diz Antigo e Novo Testamento, o meu justo viverá pela fé. Tem pedra, tem soldado, tem problema, tem dificuldade, mas eu vou romper em fé, porque o meu Deus, ele quebra cadeias, ele quebra correntes, ele abre uma vermelha se for preciso. O meu Deus abre porta onde não tem porta. O meu Deus, ele faz coisas impossíveis. O cristão vive pela fé, irmão. Eu não sei qual é o empecilho para você servir a Deus. Eu não sei o que tem se colocado como um empecilho para você fazer a vontade de Deus. Mas olha, ande pela fé. O problema, a dificuldade é o marido, é a esposa, é o filho, é o emprego, é não sei quem tem dificuldade, mas você anda pela fé. E quando você anda pela fé, meu querido, Deus, ele faz um milagre. Aleluia! Nós vivemos é de milagres. Não coloque empecilho para vir para a casa do Senhor. Não coloque empecilhos para vir para a escola bíblica dominical. Não coloque empecilhos para estar aqui cultuando a Deus. E por que eu vou cultuar? Porque Ele me amou primeiro, aleluia. Porque Ele me encontrou e me salvou. Aleluia, Jesus. Glória, glória, glória a Deus. Aquelas mulheres, elas estavam comendo do Senhor. Vamos comendo mesmo, mas continue andando, porque o Senhor opera milagre. Elas foram andando e o milagre já estava feito. Elas não sabiam o que estava acontecendo, mas elas foram imaginando que tinha um problema, mas o Senhor já tinha tirado aquela pedra. Sabe o que fala isso lá de ministério? Nós colocamos empecilhos. Nós colocamos empecilho. Ah, eu não vou não, porque eu não sei. Ué, e precisa saber? Não é, irmão Rodrigo? Professor Rodrigo? Se fosse assim, Deus ia lá na faculdade e pegava lá os teólogos, os grandiosos. Não, meu irmão. Deus quer pessoas que façam como Isaías, Senhor. Irmãos, a Bíblia tem um senso de humor, às vezes grande. A Bíblia. Olha só, imagina comigo, lá na passagem do chamado de Isaías, capítulo 6. Ele vê a brasa que sai do altar, aí Deus conversando com ele mesmo, né? Que estava ali a Trindade, né, Rodrigo? Estava ali a Trindade conversando e tinha Isaías lá. Aí a Trindade conversando, e aí? Quem que nós vamos enviar? Só tem um lá, né? Para quem que estamos falando? Quem que nós vamos enviar? Quem é que vai por nós? A palavra era para quem, irmão? Era para quem estava lá, Isaías. A palavra era para ele. E Deus podia falar, Isaías, quem que eu vou enviar? Eu vou enviar você, viu? Não. Ele conversa, a Trindade conversando, Pai, Filho e Espírito Santo. Quem nós vamos enviar? Quem é que vai por nós? Quem vai levar essa palavra viva? Quem vai profetizar? Isaías lá. Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim, Senhor. Deus está procura de pessoas que se disponham, Senhor. Eu não sei, eu não tenho condição, mas eu me coloco na brecha. E quando você coloca na brecha, olha aqui o versículo. Você começa a andar na direção
Eu sempre falo, ande com quem é doido. Doido de pedra, mas por Cristo. Ande com quem é doido de pedra por Cristo. Ande com quem é doido de pedra por Cristo, que não vê barreira, que não vê dificuldade, que enxerga sim a pedra, mas sabe, alguma coisa vai acontecer. Deus vai operar um milagre. Eu não sei como, mas Ele vai operar. Ande com gente doido, porque Deus opera milagre. Um dia, eu fui na Cidade Jardim, nós evangelizamos um traficante mesmo, jurado de morte. E aí ele falou comigo, falou assim, olha pastor, eu não posso ir na igreja, porque senão vão me matar. E eu não posso, você não pode? Pô, então eu vou na sua casa te evangelizar. Eu vou lá na sua casa discipulado. Posso? Pode, pastor, só que tem um problema, né? Pode, a qualquer hora alguém sobe no muro e manda bala. Eu falei, não, beleza, eu vou. Aí chamei ele para ir comigo, moço, a situação é essa. Você vai comigo? Vou. Ande com quem é doido de pedra, que aceita desafio. E nós fomos. E o irmão falou comigo assim, olha pastor, nós vamos estudar aqui fora, tá bom? Porque dá para correr. Se for dentro, não dá. Não, tranquilo. Meu irmão, você acha que eu não estava com medo? Eu estava com medo, mas eu não deixei de ir. Não desisti. Era ali na Bíblia e olhando os muros. Era falando com ele e olhando os muros. Mas nós discipulamos aquele homem. E ele falou comigo, pastor, olha, eu não vou para a igreja, a minha mulher vai, cuida dela lá frente. As irmãs vão cuidar. Pode ficar tranquilo. Pode deixar ele para a igreja, que as irmãs lá vão cuidar da sua esposa, vão cuidar dos seus filhos. Você, eu não vou, porque eu vou trazer problema para vocês. Não tem problema. Cultue a Deus aqui. E Deus vai te libertar. Você quer isso? Eu creio, pastor. E assim nós fomos evangelizando aquele homem e levando a palavra para ele, na casa dele, comendo, mas indo. Podíamos colocar dificuldade, né, meu irmão? Realmente, né? Já que envolve tiro aí, então. Vamos arrumar alguém para te mandar. Mas é nós, irmão. Quem é que Deus vai enviar? É nós. É você. Procure alguém que é dono de pedra pelo Senhor, que vai fazer esse tipo de coisa que outros não vão fazer, que vai levantar nas manhãs de madrugada para falar com Deus, que vai orar nos montes, vai orar na igreja, vai evangelizar, que vai fazer a vontade do Senhor sem medo, meu querido. Às vezes com medo, sim, mas não vai desistir, vai fazer, sabendo que Deus entrará com providência. Ande com quem é doido de pedra por Cristo, irmão. Porque na hora do desânimo que vem sobre nós, eu imagino essas mulheres andando e de repente talvez alguém, uma delas falou com a outra, mas e a pedra? Vamos voltar? A outra falou, realmente, né? Vamos voltar, porque a pedra? Não, vamos embora, eu não sei o que é, mas alguma coisa vai acontecer. Ande com quem é doido de pedra. Doido de pedra tem fé. Doido de pedra está vendo a porta fechada, trancada, mas sabe, Deus vai tirar o cadeado, então vai abrir outra porta. Eu não sei, mas Deus vai fazer alguma coisa. Eu ministro na sua vida nessa noite, meu irmão. Essas cadeias vão quebrar, vão sair da sua vida, quando você se posicionar como essas mulheres. Senhor, eu estou com medo, mas eu vou. Eu estou desanimado, mas eu vou. Eu não sei, mas eu vou. Eu não quero, mas eu vou assim mesmo, Senhor. Você comigo. E Deus, Ele vai te honrar. Deus vai te honrar, meu irmão. E quando as mulheres chegam, o problema delas, cadê o problema delas? Onde estava o problema delas? Já tinha sido resolvido. Eita, maravilha! Aí elas chegam, tudo está aberto. E quando elas chegam, diz a Bíblia, que está tudo aqui em Marcos 16. Quando elas chegam, tem um anjo lá já esperando. O anjo já estava esperando. Esperando quem? Não elas? Porque Deus sabe todas as coisas. Você acha que Deus não sabe todas as coisas? Você pensa que Deus não está vendo o seu sofrimento e a sua dor? Você acha que Deus não vê às vezes que você tem orado, clamado por uma situação e às vezes não está acontecendo? Deus sabe. Mas continue andando. Continue caminhando. Continue orando. E se você anda sozinho, junte com alguém doido. Doido para orar. Doido para evangelizar. Doido para fazer a vontade do Senhor. Porque na hora que você desanimar, Ele te põe de pé. Na hora que Ele desanimar, você põe Ele de pé. E assim vamos caminhando. E quando elas chegam lá, meu irmão, vocês vieram aqui buscar de Jesus? Ele ressuscitou. Como assim ressuscitou? E elas saíram dali atônitas. Aí no decorrer da história diz que
do homem. A mulher é desvalorizada. Tanto é que quando Jesus tem um encontro com a mulher samaritana, todo mundo, os discípulos ficaram, Jesus conversando com a mulher, e ainda samaritana, dois problemas, era uma mulher e ainda samaritana. Aí agora Jesus quebra o protocolo e faz o que? Aparece para aquelas mulheres. Aí Jesus vai levar, aí Jesus fala, agora vocês anunciem aos outros. E elas vão anunciar aos outros, e eles não acreditaram na palavra daquelas mulheres. Sabe o que é isso? Sabe uma coisa que desanima, que nos desanima? É quando você está orando por alguém, visitando alguém, evangelizando alguém, e a pessoa não quer nada com Deus. Não é? Não dá um desânimo? Ah, eu vou parar, não vou mais orar, eu vou desistir. Quem mandou você fazer isso? É para você continuar orando, irmão. É para você continuar evangelizando, é para você continuar indo. Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Nós somos apenas instrumento, quem faz a obra é Ele. Nós vamos lá e fazemos, nós vamos lá e oramos, evangelizamos, e quem convence é o Espírito Santo. Não fique desanimado, não fique triste, quando às vezes alguém fala assim, eu não acredito, eu não creio, não tem problema. Não tem problema, faça a vontade do Senhor. Um dia eu estava evangelizando, e aí encontrei um ateu. E o ateu falou comigo assim, me convence que Deus existe. Falou comigo, me convence que Deus existe. Eu falei, Senhor, que enrascada, hein, Senhor? E agora, meu Deus? Aí eu falei para ele, rapaz, deixa eu falar uma coisa para você. Me convence que Deus não existe. Aí, não, é você que tem que me convencer. Eu falei, eu? Por quê? Não, você tem que me convencer. Eu creio. Eu olho para os céus e vejo como é que esse negócio foi parar aí. Um Big Bang explodiu, teve uma explosão cósmica e apareceu aí. A lua no devido lugar, o sol no devido lugar, estivesse mais perto da terra, queimava todo mundo. A lua estivesse mais próxima da terra, não haveria vida na terra. Como é que a lua está no lugar exato e o sol no lugar exato? Eu falei, me explica aí, por que Deus não existe? Aleluia, Deus. E aquele cabra ficou valente. E eu falei, eu não tenho que explicar nada, porque quem tem problema com Deus é você. Eu não tenho problema com Deus, não. Você tem problema com Deus, e Deus está te mostrando aí, ó. Agora você precisa acreditar, e com você não é comigo não. Aí a pessoa ficou assim, não gostou e foi embora. Mas eu sei que o Espírito Santo falou no coração dele. Eu não falei para afrontar, para brigar. Eu falei para um confronto, porque no confronto é que abre os olhos. E no confronto ele com certeza foi pensar sobre o universo, sobre as coisas, como é que essas coisas estão no devido lugar. Só pode ter uma força superior. Aleluia. Que se chama o nosso Deus. Se chama o nosso Deus. E aí, aquelas mulheres, elas foram anunciar Jesus, que os discípulos não acreditaram. Aqueles que andaram com o mestre, acreditaram que elas tinham visto Jesus ressurreto. Não acreditaram. Aí uma coisa me chama a atenção. Depois Jesus vai aparecer para eles. Eu pergunto para você nessa noite: por quê? Por que você deve servir a Deus? Por que você está aqui nessa noite? O que você veio fazer aqui nessa noite? Aí a resposta eu vou te dar aqui na crucificação de Jesus. A Bíblia diz para nós, nos Evangelhos, mais precisamente aqui no Evangelho de Marcos, nos capítulos anteriores, da sua casa você leia, aconteceu uma coisa extraordinária. Jesus, ele exatamente lá vai falar da terceira hora, da nona hora, e trazendo para nós, às 9 horas da manhã de sexta-feira, uma sexta-feira, exatamente às 9 horas da manhã, Jesus estava sendo crucificado, pregado no madeiro. E como Isaías 53 diz para nós, eu amo esse texto, porque ele fala de Jesus pendurado na cruz. Olhavam para ele e não havia nenhuma formosura. Estavam falando da cruz. A Bíblia diz que quando ele estava crucificado, as pessoas paravam em frente à cruz, olhavam para ele, balançavam a cabeça e diziam: não é esse aquele que curou? Não é esse aquele que salvou pessoas? Por que não salva a si mesmo? Não viam a beleza dele. Não havia beleza dele. Às
9 da manhã Jesus estava crucificado. E como Isaías vai dizer, como uma ovelha muda, ele foi para o matadouro, sem dever nada, como o irmão Armando ministrou aqui. Lá no jardim do Éden, o homem passou a autoridade para o Satanás. Lá no jardim, o homem rompeu a comunhão, a intimidade com Deus, foi rompida. E agora o homem não podia mais reatar essa comunhão com ele de maneira alguma. Mas lá no jardim do Éden já tinha um plano de salvação que o próprio Deus havia feito para o homem. Não foi falado aqui na EBD hoje também. E aí agora, às 9 da manhã de uma sexta-feira, Jesus crucificado. E quando é ao meio-dia, 3 horas depois que ele estava crucificado, a Bíblia diz que ao meio-dia, o sol estralando nos céus, aquele sol de rachar, que aquela época lá, aquela região, o sol, meu querido, é um sol insuportável pelo que nós lemos. Eu nunca fui lá, não espero um dia aí, mas pelo que eu leio, pelo que eu vejo em relatos, era um sol escaldante. Ao meio-dia, de repente, ao meio-dia, trevas tomam conta da terra. Está na Bíblia, não estou inventando. Aleluia. O sol que brilhava, aquele sol que brilhava forte naquele dia, agora densas trevas tomam conta da terra. Naquele exato momento, aquelas trevas simbolizavam uma luta que estava acontecendo no mundo espiritual, porque a vida de alguém estava saindo, mas não era a vida de um ser qualquer, não era a vida de um ser humano qualquer, era a vida de um ser humano que é daqui, o corpo dele, mas era alguém que veio de lá. Aleluia! Glória a Deus! Porque a Bíblia diz que aleluia, Jesus. Maria vai dar a luz, antes da luz, o anjo Gabriel aparece para ele e fala: olha, você vai gerar um ente querido, e ele vai se chamar Emanuel, Deus conosco, ou Deus dentro do barro. Aleluia! Lá no jardim, Deus pega um barro e faz uma forma, e depois sopra as narinas um fôlego de vida. O homem é corpo, alma e espírito, o único ser da terra que tem corpo, alma e espírito é o homem, porque o espírito é que liga Deus e o homem Deus. E foi tirado lá no jardim, mas agora, às 9 da manhã, crucificado, e ao meio-dia, densas trevas. Há uma luta ferrenha no mundo espiritual. Aleluia. Uma luta por sua vida. Você que se encontra aqui, que talvez não entregou a vida para Cristo, ou já entregou e não tem um compromisso com Ele, o Senhor foi pendurado no madeiro por você. E aí 3 horas pendurado naquele madeiro, e as densas trevas tomaram conta, ninguém entendia nada, mas que escuridão é essa? E você acha que a escuridão foi embora rápido? A escuridão demorou mais 3 horas. Exatamente às 15 horas da tarde. Aleluia. Olha o mistério de Deus. Às 15 horas da tarde, Jesus entrega o Espírito. Aleluia. Pai, está consumado. Por que você está aqui? Porque Ele foi pendurado no madeiro por você. Por que você cultua a Deus? Porque Ele foi pendurado no madeiro no seu lugar. Ser pendurado no madeiro, quando Jesus começa o seu ministério, Ele começa na sua terra. E como diz a própria palavra, um profeta na sua terra não tem credibilidade. Ele começa na sua terra e ninguém deu crédito para ele. Então ele vai para a terra, para outra terra, à beira do mar, que na verdade não é um mar, é um lago, mas chama de mar. Está lá na beira, ele vai convocar os seus discípulos. E agora começa uma grande obra ali, salvando pessoas, curando, ressuscitando. E começa uma grande obra, e as pessoas começam a ouvir de Jesus, começam a acompanhá-lo. E agora ele vai para a terra que foi rejeitado, que rejeitaram ele. E quando ele vai para aquela terra, a notícia chega: está vindo aí ele. Ele está vindo aí, ele quem? Ele, aquele que chama de mestre, que chama de Messias, que chama de Cristo, aquele que Isaías profetizou, aquele que Jeremias falou, aquele, aleluia, que os profetas do passado falaram, aquele que Davi também falou dele.
E as pessoas então pegavam os enfermos, colocavam na beira da estrada onde ele iria passar. E quando ele passava, ele curava, ele ressuscitava, ele fazia sinais e maravilhas, porque ele é o Filho de Deus, vindo à terra, o Cordeiro de Deus. Aí ele faz essa grande obra, chega na terra, e ali ele é crucificado e é morto. E aí, quando dá exatamente às 15 horas, ele entrega o Espírito. Das 9 da manhã às 15 horas, 6 horas de relógio. Ele ficou pendurado 6 horas de relógio. Sabe o que é isso? Não, você não sabe nem eu. A gente só imagina. Mas na cultura judaica, quando falava alguém morreu crucificado, bandido, era pilantra, era vagabundo, a pior morte que poderia ter era a morte de cruz. Aí aquele que vinha curando, ressuscitando, salvando, restaurando, agora está pendurado, como uma morte de alguém que devia. Ah, mas esse era aquele que, nossa, ele fez tantas coisas, e agora está pendurado, ou seja, uma morte de alguém que não tem valor algum, porque aquela morte era minha e era sua. É por isso que eu sirvo ao Senhor. É por isso que você precisa servir ao Senhor. Não é pelo que Ele vai te oferecer, não é pelas bênçãos que Ele vai te dar, não é se Ele restaurar o seu casamento, se Ele restaurar a sua vida financeira. Ele pode, mas não é a prioridade. A prioridade é a sua salvação. A prioridade é a sua salvação. Então nós precisamos servi-lo, porque Ele passou por tudo isso, por essa humilhação, e era a minha humilhação, e Ele passou por tudo isso, e Ele viu você, Ele me viu porque Ele é Deus, Ele era Deus, Ele é Deus, Ele será Deus eternamente, Hebreus diz, aleluia. Mas Ele preferiu padecer, e zombavam dele, mas Ele fez, agora morre como um indigente, morre como alguém sem nenhum valor, e às 15 horas, totalizando 6 horas, ali acontece um mistério. Na cultura judaica, nada na Bíblia é por acaso. Quando nós olhamos o alfabeto hebraico, a 6ª letra do alfabeto hebraico é a letra Vav. A letra Vav é como se fosse isso aqui, ó. É a forma de um prego. Hoje o prego que nós conhecemos hoje, ele é assim, não é? Mas o prego naquela época era mais ou menos esse formato aqui, ó. Tinha um gancho. Você acha que era por acaso? Um prego que é um símbolo de uma letra do alfabeto hebraico, a 6ª letra. 6ª. Jesus fica 6 horas cuidando. Isso é coincidência, é? Vamos para a Bíblia então. Gênesis. No 6º dia, 6, ele criou o quê? Criou o homem. No 6º dia, ele criou a única coisa que existia na terra, que tinha na terra, único ser existente na terra, que tem conexão com os céus. Ele cria no 6º dia, é o homem. Animal não tem conexão com os céus, nada na terra tem conexão com os céus, a não ser o ser humano, porque ele é corpo, ele é alma, ele é espírito que liga. Então no 6º dia Deus cria o homem, e o homem que foi criado no 6º dia, essa letra Vav, ela fala de conexão. O prego, ele não conecta uma coisa com a outra, uma coisa está quebrada, ali tem uma tábua ali, ó, ali tem pregos, aquela tábua ali, ó, tem pregos, porque os pregos eles vão conectar, eles vão dar conexão, eles vão dar liga. Então o 6 fala de conexão, fala de liga, prego fala de conexão, de liga. Então o 6 era a única coisa que ligava a terra nos céus, o homem. É você. Por isso que nós somos chamados a coroa da criação de Deus. É por isso que o Satanás, sem vergonha, investe tanto no ser humano para derrubá-lo. Por quê? Porque você é a coroa da criação. Aqui não é palavra motivacional, não, irmão. Estou te falando uma verdade bíblica. A coroa da criação, o único ser que tem conexão com os céus é o ser humano. E foi criado no 6º dia, simbolizando que a coroa, depois que tudo foi criado, agora eu coloco a coroa, a cereja do bolo, o melhor, é o homem, é o ser humano.
Por isso que o inimigo luta tanto contra a sua vida. Por isso que o inimigo luta tanto contra você. Ele quer te ver afastado do caminho do Senhor. Ele quer ver o ser humano embriagado, drogado, prostituindo, adulterando, fazendo tudo errado, porque assim está distante de Deus. E não vai alcançar o que Deus preparou para nós, as bênçãos de Deus para nós. E aí, o 6 fala disso. Então Jesus fica 6 horas. Você acha que foi por acaso? Tinha uma simbologia espiritual, simbolizando que o 6 foi o elo que foi quebrado. A conexão foi quebrada. A conexão foi tirada, foi desfeita. E não foi Deus, foi o homem. Mas o homem não tinha nenhuma condição, e não tem nenhuma condição de chegar até Deus. Aí o homem vai e cria uma coisa que Armando falou aqui. Que o quê? O que o homem criou? O homem criou a religião, não foi Deus. Religião, religar. O homem, religião é religar, é o homem ligado a Deus. Nunca ia funcionar. E nunca funcionou. Porque o homem é falho. Foi falado aqui de manhã. O homem é falho. O homem não podia se conectar com Deus. E o Senhor já sabia. Já que o homem não pode. Aí Filipenses vai dizer para nós, aleluia, ele esvaziou-se de si mesmo e tomou a forma do homem, a forma do barro. Já que o homem não pode, então Deus veio. Aí Deus veio em forma do homem, na mesma natureza, no mesmo padrão, só que sem pecado. E aniquilou o pecado na mesma forma que o pecado veio da humanidade, em forma de homem. Pois o primeiro Adão, Paulo vai falar para nós, o primeiro Adão trouxe o pecado, mas o segundo Adão, que é maior, que é superior ao primeiro, que é Cristo, ele veio. Aí sim, agora sim, ele veio ligar Deus ao homem. Não é o homem a Deus, mas é o homem a Deus, o homem a Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, diz o Senhor. Aleluia. Então, a ligação de Deus ao homem foi Cristo. E agora ali, a letra Vav significa conexão. A conexão foi perdida. E aí quando Jesus morre, exatamente 6 horas depois, a mensagem, a conexão que foi tirada lá no Gênesis, lá no jardim, agora a conexão é a volta. Aleluias! Agora você tem livre acesso a Deus. Você tem livre acesso ao Pai. Não é necessário mais um sacerdote interceder uma vez por ano no Santíssimo Lugar, não. Agora você tem acesso a Deus. Você tem comunhão com Deus. E aquelas mulheres dão uma lição de moral para mim e para você. Se doe a Deus, por quê? Porque Ele fez uma grande obra. Qual é a sua missão? Eu não sei. Procura do Senhor. Mas a sua missão está ligada na missão macro da igreja, que é adorar ao Senhor e levar a palavra de salvação. Então a sua missão está dentro dessa macro missão. A sua missão é amar uns aos outros. A minha missão é nos amarmos. A nossa missão é ajudar-nos uns aos outros. A nossa missão é fazer a vontade do Senhor, meu irmão. A nossa missão é sacrificar ao Senhor. Sabe o que é sacrificar? Quando nós falamos em sacrificar, as pessoas logo entendem, é algo que traz dor. E sim, algo que vai trazer algum certo tipo de dor. É um sacrifício, por exemplo. Um exemplo só, não sei se tem, mas vamos supor que alguém que está aqui nesta noite mora longe da igreja, bem longe, e veio a pé. Veio a pé para a igreja. Aí alguém fala, nossa, que sacrifício, hein? Sacrificou, hein? Sacrifício. Nossa, né? Vem de longe a pé para cultuar a Deus. Ainda tem aqueles que falam, né? Lá perto da sua casa não tem uma igreja, não? Onde fica a missão, irmão? Missão, Deus te planta em nenhum lugar, porque ali você vai frutificar. Ali você vai ajudar pessoas. Então, sacrificar no original hebraico é korban. Korban. E o que significa a palavra korban? Korban significa aquilo que me aproxima de Deus. Então, para alguém é sacrifício, para mim não é. Eu vim lá, não sei da onde, de pé para a igreja. Meu Deus, sacrifício. Sacrifício não, porque me aproxima de Deus. Eu venho na escola dominical sem poder, às vezes, porque eu tenho que fazer almoço, tenho que fazer não sei o quê, mas eu venho, sacrifício aí. Não é sacrifício não, porque me aproxima de Deus.
Eu faço tal coisa na igreja, eu chego sempre cedo para mexer nos instrumentos, mexer no som, para fazer tal coisa. Nossa, sacrifício. Não é sacrifício. Por quê? Porque me aproxima de Deus. Então tudo que te aproxima de Deus é um sacrifício que você está fazendo, está perdendo aparentemente alguma coisa, mas não, você está se aproximando de Deus. Essas mulheres do texto, para finalizar, elas estavam perdendo aparentemente dinheiro, perdendo tempo, levantaram na madrugada para poder ir no túmulo, preocupada com tantas coisas, para poder remover a pedra, para poder conversar com os soldados, tanta coisa, mas elas foram um sacrifício que levou-as a se aproximar do Senhor. As primeiras pessoas que viram o Senhor ressurreto, ressuscitado, foram aquelas mulheres. Não foram os discípulos que andaram lado a lado com ele, não foram os homens que viram tantas coisas extraordinárias, não, foram aquelas mulheres. Por quê? Porque quem oferece sacrifício a Deus, Corban, faz algo que é sacrifício entre aspas. Você se aproxima de Deus, Deus se aproxima de você, você recebe mais, você vai ter mais. Eu quero finalizar aqui esta mensagem, quero chamar aqui já o louvor para ministrar. Aí depois de tudo isso, para finalizar, os discípulos estavam lá dentro da casa, moribundos, preocupados com a morte de Jesus, não creram nas mulheres que falaram com eles. Aí sabe o que aconteceu? Está na Bíblia, preste atenção aqui, irmãos, o louvor vai estar preparando aqui, está na Bíblia, não estou inventando. Jesus chegou lá onde estavam os discípulos e falou assim: cambada de frouxo, vocês são bando de frouxo. Está na Bíblia. Que isso, pastor? Está na Bíblia, só você lê, meu irmão. Eu estou lendo com minhas palavras, mas está na Bíblia. A Bíblia diz que Jesus deu um sabão aos discípulos. A Bíblia diz que Jesus repreendeu os discípulos, porque não creram naquelas mulheres. As mulheres que foram enquanto deveriam ser eles ficaram presos. E por isso que o Senhor nos repreende às vezes. Quando nós fazemos o que não deve, Ele vai nos repreender. Quando devemos fazer e não fazemos, Ele vai nos repreender. Porque é para o nosso bem. Então Jesus repreendeu aqueles homens. E depois Jesus fez o quê? Levou uma palavra de esperança para eles. Jesus é a nossa esperança. Aqueles homens estavam tristes. E Jesus chegou e trouxe alegria para eles. Esse é o nosso Deus. Talvez você se encontre aqui hoje triste, cabisbaixo, preocupado com tantas coisas. Jesus vai ao encontro do necessitado. Ele vai ao encontro dos necessitados. Ele foi ao encontro deles, levou uma palavra de ânimo, encorajou-os e colocou-os de pé para poder trabalhar para Ele. Jesus vai ao encontro daqueles que estão tristes. Fique tranquilo, queridos. Ele vai ao seu encontro. E quando Ele te colocar de pé, venha com gosto, com prazer, te servir a Deus. Pastor, eu não sei o que fazer. Então venha amanhã na oração, 19 horas. Começa com uma oração, começa com um jejum, começa a vir na escola bíblica dominical para aprender a palavra. É de acordo com o que você vai aprendendo e vai orando, o próprio Deus vai abrindo os seus olhos para uma missão que Ele tem na sua vida. Pode ser pastor, evangelista, missionário, pode ser profeta, pode ser mestre, pode ser apóstolo, na verdade, ministério apostólico. Não sei, mas se dispõe a fazer algo para o Senhor. Eu queria que você ficasse de pé agora em nome de Jesus, o louvor.